Graça e paz, meus irmãos. Vamos hoje estudar Apocalipse capítulo 6. Agora o terceiro estudo dessa segunda sessão, que vai do capítulo 4 até o capítulo 7. Nós vimos no capítulo 4 a visão do trono de Deus, capítulo 5 o livro e o cordeiro, ali o capítulo que descreve a cena de Cristo ressurreto, subindo aos céus e ali sendo coroado. A cena que descreve ele recebendo o trono, diante de todas as nações, para agora conquistar as nações, salvando vidas e derramando juízo por todo o mundo. E o capítulo 6 descreve 6 selos. Nós vamos ver no capítulo 6 que o capítulo trata desse período, desde a coroação, da sua ascensão, até a segunda vinda de Cristo. Então o capítulo 6 ele faz um panorama da ascensão até a segunda vinda de Cristo. Não é um relato específico de um momento da história, mas pelo contrário trata a história da ascensão até a segunda vinda de Cristo, destacando alguns conceitos, alguns princípios do que acontece aí. E ao longo do livro do Apocalipse nós vamos ter mais detalhes sobre esse período da ascensão até a segunda vinda de Cristo. De modo geral, nós vamos ver no livro do Apocalipse relatos que detalham o período entre primeira e segunda vinda de Cristo e depois do que ocorre o estado eterno. O capítulo 6 vai dialogar com o capítulo 5 dessa forma. Cristo está no trono agora e agora ele derrama juízos sobre todas as nações, sobre todo o mundo, como consequência de um mundo ter julgado Cristo, de ter condenado ele, de virar as costas para o próprio Criador. Agora o Senhor vai visitar toda a humanidade. À luz do capítulo 2 e 3, as 7 cartas, nós entendemos que esses juízos eles têm uma perspectiva diferente para a igreja. Aqueles que já são purificados e perdoados pelo Senhor, esses juízos servem para fazer com que a igreja se purifique, a igreja seja preparada para encontrar com o Senhor. O Senhor disse isso naquelas cartas quando ele tem um propósito de purificar a sua igreja, de fazer com que a igreja, ainda que perdoada e justificada, muitas vezes cai em caminhos de erros, caminhos contrários à vontade do Senhor, e o Senhor está preocupado com isso, em purificar a sua igreja. E ele usa exatamente esses juízos derramados na história da humanidade, fazendo com que a igreja passe por tribulações, por dificuldades, para que a igreja seja purificada. Mas para aqueles que negam o Senhor, para aqueles que rejeitam o Senhor, esses juízos eles servem para punição, para que eles tenham um pequeno vislumbre daquilo que vai ocorrer na segunda vinda do Senhor, no juízo final. Nós vamos dividir o texto aqui em 3 partes. Primeiro, do verso 1 ao verso 8, nós vamos tratar de forma bem relacionada esses 4 primeiros selos que tratam sobre o juízo do Senhor derramado na história. E aí depois nós vamos olhar o 5º selo, que é ali o clamor daqueles crentes que estão no céu, especialmente os mártires que estão no céu, eles clamando ao Senhor e suplicando por justiça. E o 6º selo nós vamos examinar vamos verificar aí à luz do próprio texto que diz respeito à segunda vinda do Senhor, ao consumar da ira do Senhor diante de um mundo ímpio. Primeiro, verso 1 ao verso 8, os 4 selos que apontam para o juízo de Deus ao longo da história. Veja, o primeiro selo está no verso 1 e verso 2. O texto diz: Vi quando o Cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse som de trovão: Venha! Vi então e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro tinha um arco, foi-lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer. O primeiro selo ele rapidamente conecta a cena do capítulo 5 com os 3 selos seguintes, que tratam explicitamente e mais detalhadamente sobre juízo. O capítulo 5, que narra sobre a vitória, sobre a coroação do Senhor, ele sendo estabelecido agora como Rei das Nações, como o Rei Redentor sobre as nações, porque como
Deus, ele sempre foi rei, mas agora como Deus homem, ele é o rei redentor, que vai fazer a colheita em todas as nações, que vai derramar a sua ira também em todas as nações. Ele agora envia da parte dele, ele que é aquele que domina, aquele que ordena todas as coisas. Ele envia um cavaleiro, um cavalo branco, e ele vai, e foi dada a esse cavaleiro uma coroa, e ele sai para vencer, para que tenhamos essa ideia, né? Temos toda a figura do verso 1 e verso 2, que tudo sai por ordem do trono, sai por ordem do Senhor, dali onde tem a voz como o som de trovão, é ele quem dá a coroa, é com a autorização dele que ele dá esse cavaleiro, que sai com um cavalo branco para vencer. Ele sai enviado do Senhor, ele sai enviado para derramar as implicações do Senhor ter sido coroado no capítulo 5. Mas um pequeno detalhe no verso que mostra como esse primeiro selo está conectado com os 3 seguintes. Porque a vitória está envolvida com uma arma de guerra. Ele sai para vencer, mas ninguém imagine que esse cavalo branco simboliza a paz, porque ele sai com um arco, ele sai com um instrumento de guerra, ele sai enviado da parte do Senhor para derramar as implicações de um mundo mau, ter rejeitado o próprio Deus, ter condenado o próprio Deus. Esse Deus, homem, Jesus Cristo, não poderia ser retido pela morte, não poderia ficar debaixo de uma sentença de condenação. Ele sobe aos céus, ele é o único digno de abrir o livro e desatar os selos. E ao desatar o primeiro selo, ele envia um cavalo branco com uma arma de guerra para derramar juízos. Juízos que vão visitar a humanidade ao longo da história. E o segundo selo é o cavalo vermelho, essa ideia do arco, do instrumento de guerra, fica muito mais clara quando nós vamos ver os 3 cavalos seguintes, né? O cavalo vermelho, no verso 3 e verso 4 diz: quando o cordeiro quebrou o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: venha. E saiu outro cavalo, que era vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. O segundo cavalo é um cavalo que é enviado com esse cavaleiro para trazer, pelo decreto do Senhor, juízo com guerras, com ausência de paz, com conflitos no meio da humanidade. É Deus, Cristo, o Senhor, quem do seu trono decreta que haveria essas guerras, essas contendas, esses conflitos, a ausência de paz no meio dos homens. De fato, precisamos entender muito bem essa verdade bíblica à luz da revelação, porque essas guerras vão ocorrer pela maldade dos homens, os homens seguindo seus próprios corações maus. Eles vão fazer guerra uns com os outros e nações vão se levantar contra nações com motivações das mais ímpias. Haverão guerras e mortes na história por causa do pecado dos homens. Eles são responsáveis por isso. Mas também devemos ler esse texto a perspectiva da soberania de Deus acima de todas as coisas. Porque o texto diz que é Deus quem decreta essas coisas. Ele não apenas permite isso, mas pelo seu decreto ele vai levantar a maldade de homens para punir a própria humanidade, porque no meio desses conflitos a humanidade vai presenciar várias mortes, vai sofrer, alguns vão morrer, alguns vão enterrar parentes, eles vão padecer a angústia desses conflitos de nações contra nações. Precisamos entender que esse selo não trata sobre uma previsão, uma mera previsão de que esses eventos vão acontecer na história. Mas é Deus anunciando, Deus determinando que esses juízos vão ser derramados. Ele quem decreta todas as coisas, ele determina que esses juízos vão ser derramados e os homens serão punidos pelos seus próprios pecados. O Senhor, Deus que pune,
e usa a própria maldade dos homens para derramar ira sobre os próprios homens. O terceiro selo nós temos o cavalo preto. Temos aqui no verso 5 ao verso 6. Quando o cordeiro quebrou o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: venha. Então olhei e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E eu vi o que parecia uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Aqui o juízo do Senhor, que é derramado ao longo da história, é um juízo na economia. Haveria problemas na alimentação, a comida se tornando cada vez mais cara, em eventos específicos na história, em que isso vai acontecer por juízo do Senhor, fora de uma normalidade, fora de algo para que o homem pudesse trabalhar e viver, ainda que com certa dificuldade, mas vai acontecer momentos na história em que isso vai ser muito mais difícil, muito mais duro para a humanidade, né? Ele usa aqui termos que são fora da realidade daquele contexto. É como se ele estivesse dizendo o equivalente aqui ao falar sobre uma medida de trigo por 1 denário. É como se ele dissesse um pouco de farinha vai custar R$100. Iria ser preços muito caros de pequenas porções de comida, cada vez mais difícil para aquele pobre nesses contextos sobreviver com um sustento básico. Mas ao descrever que o azeite e o vinho não iria ser danificado, está dizendo que várias pessoas mais abastadas elas não iriam ser tão impactadas com esses momentos na história, né? Não quer dizer que isso vai se agravando até o fim da história, mas dentro dessa mesma perspectiva que é a dos selos, é que em alguns momentos na história vai acontecer eventos como esse. São vislumbres que a humanidade pode ter da intervenção de Deus na história, derramando juízo e trazendo dificuldades para o homem reconhecer a ira de Deus derramada na humanidade. E esse juízo é sobre a área financeira na humanidade, a dificuldade de se alimentar, de comprar coisas básicas na comida, né? Na história, a economia ela será visitada pela ira de Deus e a humanidade vai sentir o peso da mão do Senhor por viver longe dos caminhos do Senhor, por haver rejeitado o Senhor na sua vinda, por viver uma vida fora dos padrões do Senhor. O Senhor derrama a sua ira e vai derramar nessa área da humanidade. O quarto selo, verso 7, verso 8 diz: quando o cordeiro quebrou o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: venha. Vi então e eis um cavalo esverdeado, né? A melhor tradução aqui, algumas traduções traduzem por amarelo, mas na realidade o melhor seria esverdeado. O texto grego fala cor de cloro, do termo que vem de clorofila, né? A ideia é essa, é algo meio esverdeado. O seu cavaleiro se chama Morte, e o inferno o estava seguindo. E lhes foi dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio dos animais selvagens da terra. Esse quarto selo, ele traz essa imagem do cavalo como uma pessoa que está morta, né? Aquela aparência de um defunto, da cor de um defunto, né? De uma pessoa meio esverdeada. Ele representa exatamente a ideia dos cavalos anteriores que vem para trazer juízo. Ele engloba aí vários outros elementos, né? Não apenas uma coisa, mas a espada, a fome, elementos que estão associados aos selos anteriores. É como se ele englobasse os selos anteriores para dizer sobre a ira de Deus, para onde vai ser a humanidade debaixo da ira de Deus, nesses momentos na história em que ela é visitada pela mão do Senhor. A morte e o inferno estão seguindo, né, esse cavalo para trazer a ideia de que pela instrumentalidade de Satanás,
em que haverá essa visitação de ira no meio na história da humanidade, né? Esses juízos que nós podemos aqui associar esses 4 selos, esses juízos, eles não trazem um derramar final da ira de Deus, é um derramar parcial, por isso que o texto diz a 4ª parte da terra, 4ª parte dos homens será visitada com morte, porque sempre o Senhor ele vai parcialmente derramando e visitando, anunciando aos homens que eles estão vivendo longe dos caminhos do Senhor, longe da vontade do Senhor, para que eles se arrependam. Esse é o propósito dessas visitações. Eles vão como anunciando profeticamente, porque essas visitações elas servem como uma profecia daquilo que vai estar por vir. É como um prenúncio daquilo que vai ser o grande dia da ira, o dia da visitação do Senhor. Esse texto especialmente esses 4 selos, eles dialogam com os textos do Antigo Testamento, especialmente com Ezequiel capítulo 14, verso 12 ao verso 21, né? Nós podemos ver elementos em todo o capítulo, mas especialmente Ezequiel 14, verso 12 ao 21, quando fala sobre 4 juízos sendo enviados à terra e os elementos é espada, fome, bestas feras e peste. São elementos presentes no meio dessa descrição aqui em Apocalipse capítulo 6. Ali em Ezequiel 14 o texto fala sobre uma visitação de ira da parte de Deus, que vai ser enviada por causa do que os homens estão vivendo em idolatria, especialmente em Jerusalém. Apocalipse usa aquela figura daquele contexto, né, esse linguajar de visitação de ira, de uma terrível ira, para falar sobre o que o Senhor vai fazer ao longo da história entre a primeira e a segunda vinda. Aquilo que Deus fez no Antigo Testamento com aqueles idólatras serve como uma pequena profecia, né, uma pequena visitação de ira de algo maior que acontece em vários momentos da história, entre a primeira e a segunda vinda, quando o Senhor ele vai visitando a humanidade por causa dos seus pecados. O modo como Deus puniu Israel, ele serve como um padrão de juízo daquilo que Deus está fazendo entre a primeira e a segunda vinda. Também o outro texto que nós temos no Antigo Testamento que relaciona com esses 4 primeiros selos é Zacarias capítulo 6, verso 1 ao verso 8. Ali nós temos 4 cavalos e os cavalos têm as mesmas cores de Apocalipse capítulo 6. Não está exatamente na mesma ordem, mas nós temos os 4 cavalos que apontam ali para juízos de Deus em toda a terra, com as mesmas cores. Então, essa figura ela não é totalmente nova para os leitores de Apocalipse. Aquilo que nós falamos na introdução, que muito daquilo que se tem em Apocalipse não é tão enigmático, porque isso já ocorre no Antigo Testamento, já foi explicado no Antigo Testamento, que faz referência ao juízo de Deus sendo derramado por toda a terra, de modo que, ao lermos Apocalipse, especialmente os leitores do primeiro século, eles faziam essa conexão com o texto de Zacarias, capítulo 6. O texto fala sobre o juízo de Deus àqueles que oprimem o povo de Deus. E Zacarias, capítulo 6, ele quer destacar esse ponto, que é um ponto em conexão com Apocalipse, capítulo 6, que é como esses juízos de Deus eles não são enviados a uma pequena parte da terra, a uma cidade ou um país, mas trata sobre o juízo por todo o mundo, naqueles que vivem contra o Senhor, desse derramar da ira de Deus sobre toda a humanidade. Porque ainda que no meio da humanidade os servos de Deus estão, mas eles indiretamente eles vão padecer desses juízos, eles vão vivenciar as pestes, as fomes, as guerras, as dificuldades, eles vão estar dentro desse cenário e isso vai reverberar para a vida deles, para os parentes deles, de tal modo que eles vão também padecer no meio desse juízo. Esse texto, meus irmãos, de Apocalipse 6, verso 1 ao 8, ele retrata exatamente aquilo que o Senhor Jesus ele diz em Mateus 24, verso 3 ao 14. É um texto que também se relaciona com esses 4 primeiros selos. Quando o Senhor fala sobre um período depois da sua partida até a segunda vinda, em que haveria guerra, fome e perseguição. São juízos de Deus que ele derrama na história
para anunciar aos homens como eles são pecadores e que um dia eles vão estar diante do Senhor e vão prestar contas diante do Senhor pelas suas próprias vidas. Não devemos entender os 4 selos como eles ocorrem um após o outro, mas a característica deles é que eles ocorrem simultaneamente ao longo da história. Em várias visitações, em vários momentos, Deus vai visitando e derramando em um momento na história onde há uma guerra. Passa-se anos sem guerra e depois nós temos mais uma outra guerra. Em um dado momento, em um dado local, nós temos um contexto de fome, em outro um contexto de peste. Essas visitações da ira do Senhor ocorrem ao longo da história entre a primeira e a segunda vinda, e elas ocorrem simultaneamente conforme a soberania e os decretos do Senhor. São consequências de um mundo mau que rejeitou o Senhor, e Deus vai derramando a sua ira e servem como um prenúncio daquilo que está por vir, que é a grande ira do Senhor, o grande dia da ira do Senhor. E aí nós chegamos no verso 9 ao verso 11, o 5º selo. Quando o Cordeiro quebrou o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Então ele já passa a descrever agora os crentes, e em especial aqueles que foram assassinados, os mártires, pela palavra do Senhor. Um mundo mau que rejeitou o Senhor e rejeitou o seu povo e mata esses proclamadores da palavra de Deus. Consideraram eles como criminosos e por isso eles foram mortos. O texto destaca que ali estão as almas. As almas estão debaixo do altar, porque esses aqui ainda não passaram pela segunda vinda, pela ressurreição. Eles não receberam corpos. Eles estão diante do Senhor, debaixo do altar do Senhor, as almas, enquanto esses 4 selos estão sendo derramados. Eles morreram e estão diante do Senhor, esperando ainda a consumação de todas as coisas, quando o Senhor voltar na segunda vinda, e por isso eles não receberam corpos, mas eles estão diante do Senhor, e o texto passa a descrever um pedido que eles fazem ao Senhor, um clamor que eles dirigem ao Senhor. Clamaram com voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Veja, eles estão... A primeira coisa que nós percebemos aqui é que eles estão conscientes. Eles não, depois da morte, eles não ficaram como que dormindo ou inconscientes, esquecendo todas as coisas, como se eles não se lembrassem de nada. Eles estão plenamente conscientes do que aconteceu aqui em vida, de quem foram os assassinos, do que aconteceu com a vida deles, e eles se dirigem ao Senhor pedindo por justiça, pedindo pela consumação, pelo derramar da ira sobre esses que tiraram a vida deles. E é interessante que eles se dirigem ao Senhor mencionando os atributos do caráter de Deus. Deus que é soberano, a história não está ao acaso. E eles olham para o caráter que mediante a santa palavra de Deus, daquilo que o Senhor prometeu, eles entendem que isso será cumprido, porque isso está associado ao caráter de Deus. Então eles se dirigem ao Senhor chamando Ele de santo e verdadeiro e suplicando pelo julgamento, porque Deus vai derramar o seu julgamento porque Ele é santo e porque Ele prometeu e Ele é verdadeiro. Essa promessa vai ser cumprida. Ele é soberano, Ele pode todas as coisas. Ele é santo, Ele não tem prazer na iniquidade. E Ele é verdadeiro, Ele prometeu que vai derramar a sua ira. Então, eles, baseados nesses atributos do Senhor, de quem é o Senhor, do que Ele falou, eles se dirigem ao Senhor suplicando o derramar da sua ira, o cumprimento da sua palavra, daquilo que o Senhor determinou. Eles estão pedindo de acordo com aquilo que eles conhecem do Senhor, eles clamam por consumação. Mas o Senhor diz que eles ainda devem esperar. O verso 11 diz: então a cada um deles foi dado uma veste branca. Eles foi dado o pedido que repousassem ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como eles tinham sido. O mundo os condenou
tratou eles como criminosos e por isso eles foram assassinados. Mas ao chegar aos céus, eles recebem uma veste branca para representar que eles não estão debaixo daquela acusação, aquela acusação que os homens no mundo fizeram, ela não é verdadeira. Eles estão diante do Senhor isentos de culpa, porque eles foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Eles não são criminosos como eles foram sentenciados. Mas o Senhor, que é o soberano na história, decidiu não, naquele momento, determinar e derramar o juízo final, mas que eles deveriam aguardar. O Senhor, que é soberano, santo e verdadeiro e que vai cumprir a sua promessa, Ele também determina que há um tempo para essas coisas e aqueles homens, os mártires, devem aguardar, eles devem esperar porque ainda não era o tempo da consumação. Eles deveriam esperar porque algumas pessoas ainda iriam morrer, haveriam mais mártires, haveriam pessoas mais perseguidas e eles seriam condenadas pelo mundo e seriam assassinadas por defenderem a fé, defenderem a palavra do Senhor. E aí nós chegamos na terceira parte do capítulo, que trata sobre o sexto selo. Veja, o sexto selo é a resposta do Senhor a esse clamor dos mártires. Os mártires no céu estão suplicando para que o Senhor visite com juízo, traga a consumação e a justiça para aqueles que assassinaram esses homens pela verdade. Aqui eles recebem o ensino de que eles vão ter que aguardar, mas em um dado momento o Senhor responde a essas orações e visita com a grande ira. Então o que nós temos no verso 12 ao verso 17 é o momento final, o momento da visitação da ira. Momento na segunda vinda de Cristo, quando vem o derramar da ira de Deus, a grande ira. Não esses momentos dos 4 selos que destacam sobre visitações parciais, visitações ao longo de toda a história. Mas o verso 12 ao 17, o sexto selo, é a visitação final. É a visitação do grande dia da ira do Senhor sobre toda a humanidade. O verso 12 ao verso 14 fala sobre sinais. São os sinais, é uma linguagem comum na Escritura para destacar sobre esse dia, o dia da grande ira. Verso 12 diz: vi quando o Cordeiro quebrou o sexto selo. Houve um grande terremoto, o sol se tornou negro como pano de saco feito de crina. A lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra como a figueira deixa cair os seus figos verdes quando sacudida por um vento forte. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. É verdade que a Escritura diz na Epístola aos Hebreus que o Senhor ele vai destruir a terra com fogo. A ira de Deus vai ser derramada na própria criação e aqui nós temos elementos de uma linguagem bem comum da Escritura dessa ira, não apenas para o homem, mas para o ambiente do homem. Tudo que foi criado vai ser visitado com a ira de Deus, porque o próprio homem contaminou o lugar onde ele vive. A terra que foi feita para ser a habitação do homem, para o homem usufruir, ele usa para o pecado, ele adora as estrelas, ele adora o sol, adora a própria criação, corrompendo a criação, não usando a criação para a glória de Deus. E a ira de Deus vai visitando esses ídolos, destruindo todos os ídolos, a própria criação, que é exaltada pelo homem, ela é destruída com essa visitação da ira do Senhor. E aí nós temos do verso 15 ao verso 17, 6 classes de homens. Quando diz os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos. E todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? É um dia marcado por desespero para aqueles que não estão no Senhor. Eles descrevem aqui todos os homens numa linguagem bem daquela época, ao descrever 6 classes romanas de homens. Os reis da terra, os grandes, que são os magistrados, pessoas como Pilatos,
os comandantes, que eram os generais, os ricos, os poderosos, que eram pessoas que tinham influência no meio da sociedade, eram pessoas caracterizadas também pela força que eles tinham e possivelmente faz uma referência aqui àqueles lutadores que iam para as arenas e eram pessoas de grande renome no meio daquela cultura, daquela sociedade. E a última classe fala sobre escravo e livre, que na realidade é uma classe só, porque é uma referência ao escravo que continua sobre o regime de escravidão e o outro que foi liberto, mas que continua tendo a marca de escravo, que continua sendo marcado ali como um escravo. O escravo preso, o escravo liberto. O que o Senhor está dizendo é que a ira do Senhor vai visitar desde o mais nobre ao mais pobre. Não vai ser por questão de diferença financeira que as pessoas vão estar livres desse juízo. Todas as classes serão visitadas, dos mais ricos aos mais pobres. Aqueles que não estiverem no Senhor terão pavor naquele dia, eles vão ansiar pela morte. O verso 16 diz que eles vão clamar pela morte, eles vão desejar a morte, eles vão dizer aos rochedos para que os rochedos caiam sobre eles, porque eles preferem a morte do que a ira do Senhor. Não há mais oportunidade de salvação. Nesse encontro final, eles vão ter que lidar com o Senhor, eles preferem morrer do que ter que se encontrar com o Senhor irado. O verso 17 diz: e chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? O clamor dos mártires vai ser atendido nesse dia. O verso 15 ao 17, especialmente o verso 12 ao 17, o sexto selo, de modo geral, começa a destacar a ira sobre a criação, no verso 12 ao 14, verso 15 ao 17, esse encontro com os homens. Perceba que o verso 12 ao verso 17, ele não tem mais detalhes, ele apenas pontua alguns elementos desse dia da visitação, mas não tem detalhes do que acontece posteriormente desse desespero dos homens. E é aí que nós entendemos como nós lermos o Apocalipse, como o Apocalipse nos ensina sobre essas verdades bíblicas. Porque o que nós temos nessa seção do capítulo 4 ao 7 é uma visão panorâmica do período entre a primeira vinda e a segunda vinda. E aí nós vamos para uma outra seção, quando nós começarmos o capítulo 8, do verso capítulo 8 ao 11, nós vamos percorrer o mesmo período de tempo entre primeira vinda e segunda vinda, mas agora nós temos mais detalhes sendo mostrados, mais detalhes dessas cenas. E aí nós vamos como que preenchendo todo um entendimento de todos os mais detalhes sobre esses eventos que vão acontecer ao longo da história. Os selos, eles focam o início e o fim da história da salvação. Começa no capítulo 4, Cristo morto e ressurreto, e termina aqui o capítulo 6, ainda nós vamos examinar o capítulo 7 para fechar essa sessão, mas veja que no capítulo 6 nós já temos já o final da história, no momento da visitação de juízo. Termina o capítulo 6 com o ensino sobre o juízo final. De fato, esse é um capítulo que deixa muito claro que Apocalipse deve ser lido dessa forma, como blocos em paralelos, paralelos que capítulo 4 ao 7, especialmente, ele trata entre primeira e segunda vinda, e nós vamos ver isso também capítulo 8 ao 11, capítulo 12 ao 14, e assim por diante, nas 7 sessões do livro, de modo que as trombetas, elas não tratam sobre um período que vem após os selos, mas elas são exatamente a mesma história contada agora com mais detalhes sobre outros eventos, e aí nós vamos entendendo o livro de modo mais detalhado. O que nós podemos extrair, meus irmãos, desse texto, desse estudo do capítulo 6? Alguns conceitos importantes podem ser extraídos como lições para as nossas vidas. Em primeiro lugar, o que é que nos ensina esses 4 selos de juízo? Nós estamos no meio de uma dessas visitações na história do Senhor, uma visitação
com doença, em que muitas pessoas estão sendo mortas, a visitação a toda a humanidade não está livre disso, todos estamos tendo que aguardar a misericórdia do Senhor até que essa visitação de ira passe. E é verdade que nesses momentos nós desejamos e queremos, né, no meio da tempestade nós queremos esperança, nós queremos dias melhores, alguns começam a profetizar a vitória, começam a proclamar que a vitória é certa, que isso vai passar, que essas lutas e dores vão passar. Mas o ponto é, o que é que isso nos ensina? Qual é o propósito de Deus quando nós somos visitados com guerras, com pestes, com fome, com essas visitações de ira do Senhor que ocorrem ao longo da história? A cada momento particular desse na história, o Senhor está nos ensinando é que o mundo deve entender que algo pior está por vir. O ensino das visitações da ira de Deus, eles prenunciam um dia muito mais severo, um dia muito mais terrível, que é o grande dia da ira do Senhor. Nós devemos, meus irmãos, entender que o grande ensinamento aqui é que Deus está convocando a humanidade ao arrependimento, a se reconciliarem com aquele que está assentado no trono, aquele que decretou isso, que os cavalos saíssem, que pelo seu decreto fossem derramados juízos na terra. Ele está no trono. Nós certamente devemos orar por dias melhores. E certamente eles virão se nós já não estivermos próximos desse grande dia da ira, quando o Senhor vai derramar a sua ira. Porque a marca desses 4 selos é que Deus envia visitações de ira parciais. Então nós temos momentos de pestes que duram por vezes 1 ano, 2 anos ou 6 meses. E depois esse período é seguido por um período de bênção, um período em que o Senhor tira a sua mão de ira e a humanidade volta a viver dias bons, dias melhores. Esses dias de juízo, eles vão e vêm ao longo da história, porque eles estão anunciando algo pior está por vir. Devemos orar por dias melhores, mas a grande expectativa que devemos ter não é que o fim da humanidade caminha para dias totalmente bons, mas caminha para uma visitação de juízo terrível da parte do Senhor, né? O grande propósito não é simplesmente desejarmos uma normalidade de volta, mas é desejarmos que a doença e as dores passem, essa dificuldade que estamos vivendo passe e tenhamos um novo momento, um momento em que o povo de Deus se volte para o Senhor mais quebrantado. Que aqueles que não conhecem o Senhor se arrependam dos seus pecados. Não é simplesmente um desejo por voltar à normalidade, ao que era antes, mas que voltemos diferentes, porque esse é o propósito da visitação da ira do Senhor. Um segundo conceito, meus irmãos, depois de pensarmos um pouco sobre como nós devemos entender esses 4 selos, qual é o conceito que nós temos do Senhor no meio dessas visitações de ira, né? Especialmente uma visitação em que estamos vivendo, né? Algumas pessoas tendem a explicar esses episódios como não associando Deus a esses eventos, né? Porque isso choca o conceito que as pessoas têm de Deus. Então, as pessoas negam o envolvimento de Deus, né? Deus é rei, mas ele apenas permite, ele não está envolvido com isso, né? Porque Deus é bom, Deus é amor, Deus não pode estar relacionado com as dores em que os homens, especialmente quando nós estamos vivendo momentos em que nossos parentes estão morrendo, né? Pessoas próximas de nós, alguns de nós ficaram enfermos com isso. A humanidade por vezes nega o envolvimento de Deus porque não conseguem associar Deus com situações tão duras na história como essa que estamos vivendo, né? Mas isso é uma leitura puramente humana, né? Associada a um conceito desprovido da revelação, né? Porque
nós muitas vezes queremos encontrar, né, uma leitura apenas horizontal, né, quem são os responsáveis por isso, né, por que isso aconteceu, e não temos uma leitura à luz da revelação da soberania do Senhor, né. A revelação, especialmente desse texto, nos mostra que essas visitações de juízo, as pestes, elas vêm pela soberania de Deus que está no trono. Ele decreta que esses envios sejam enviados ao longo da história, né? Esses juízos sejam enviados ao longo da história, né? Cristo está no trono e por isso esses juízos eles são enviados, né? Porque a humanidade rejeitou e continua rejeitando o Senhor, o seu senhorio, a sua soberania, a sua grandeza, não dar a Ele a glória que lhe é devida. E para que Ele faz isso? É para que os ímpios sejam punidos e para que a igreja seja purificada, né? Ele faz isso para que toda a humanidade tenha um pequeno vislumbre daquilo que está por vir, o grande dia da ira do Senhor, né? Como um terceiro aspecto que nós também podemos extrair aqui desse texto, né, a terceira lição, é sobre a questão do sofrimento, né? Como nós, como povo de Deus, podemos entender, né, o sofrimento que nós muitas vezes passamos nessa vida. Nós vemos nesse texto que os crentes eles morrem por serem assassinados. Alguns certamente morrem porque eles estão no meio desse mundo que vai ser visitado por pestes, por guerras, pelas visitações de ira do Senhor que ocorrem ao longo da história. Porque nesse mundo nós não vamos ter uma plena segurança, uma plena satisfação. Os juízos, nem mesmo os juízos de Deus que são derramados na história com as pestes, as guerras, esses juízos eles não têm um propósito de trazer uma plena justiça, uma plena paz, porque à medida que os santos que estão na glória, as almas deles que estão na glória, estão vendo isso, eles não estão satisfeitos com os juízos parciais, porque a justiça não é feita plenamente. Eles estão esperando a consumação de todas as coisas. Ali, na segunda vinda de Cristo, haverá justiça plena, haverá a consumação no grande dia da ira do Senhor. Os sofrimentos e dores fazem parte da vida, meus irmãos, e é por isso que o nosso coração, o nosso olhar deve estar exatamente na presença eterna do Senhor. É somente lá que nós vamos ter totalmente a alegria e a paz. Enquanto estivermos aqui, temos lutas, dores, desafios. Devemos perseverar confiantes no Senhor, suplicando por dias melhores, mas nos mantendo firmes nos dias maus, sabendo que tudo isso foi profetizado e tudo isso nos ensina que a nossa vida não é aqui, nós somos como peregrinos, o nosso coração não pode estar aqui centrado nessa terra, mas deve estar desejando para estar eternamente com o Senhor. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos faça viver essas verdades, entendendo essas verdades, deixando essas verdades criar raízes em nossos corações. Que o Senhor Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te damos graças pela tua santa palavra, porque tu és o soberano, tu és santo e verdadeiro. Nós clamamos, ó Deus, pela tua bondade sobre o teu povo que é justificado por meio do Cordeiro. Nós te suplicamos, ó Deus, que o Senhor nos proteja, proteja o teu povo, a tua igreja. Que saiamos, ó Deus, desses dias difíceis melhores do que nós somos. Que vivamos, ó Deus, de modo mais fiel a ti, que temamos o teu nome, que andemos nos teus caminhos. E que vidas, ó Deus, que não te conhecem sejam salvos, ó Deus, ante as visitações que o Senhor faz, ó Deus, na história, e sim como o Senhor está fazendo agora. Nos dá, ó Deus, a graça de viver dias abençoados. Isso nós te pedimos e nós te suplicamos em nome de Cristo. Amém.